Bom dia, bom dia. Vamos lá. Um pouquinho atrasado, mas presente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre intestino grosso, que foi muita gente me pergunta sobre doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre intestino grosso, né? Que é eu acho que muitas vezes as pessoas nem sabem o que é o intestino grosso, então eu anotei bastante. Bom dia, tudo bom, Shirley, querida? Então anotei bastante coisa aqui. Francis, que bom! Como é que tu tá, querido? Que bom te ver. Vou esperar o pessoal entrar mais um pouquinho, mas a gente vai falando um pouquinho sobre o intestino grosso. Então esse é o assunto da live. Vou colocar aqui. Bom dia, Janete. Tudo bem, querida? Relacionadas. Perfeito. Então vou colocar aqui para que todo mundo saiba o que a gente vai falar, né? É isso. Bom, então vamos lá. Boa tarde. Onde é que tu anda, Nando? Aonde tu anda, querido? Vamos ver, a pessoa me dá boa tarde, né? Eu tava fazendo aula agora de inglês e agora eu troquei meu professor por causa dos horários de Portugal, olha que legal. E o meu professor, ele tá no Egito agora. Agora eu troquei. Eu tava com um da Ucrânia, agora eu tô com um da Egito. E ele também lá é quase tipo boa noite, né? Porque já tá no final da tarde. Então, pois então, né, Fabiana? Europa, exatamente. O pessoal na Europa. Isso, na Europa. Então, boa tarde, né? Mas, enfim, é bem interessante, assim, saber que as pessoas. E aí ele me perguntou, né? Porque no Oriente, eu não sei se vocês sabem, eu não sabia, né? Não sei, a Fabiana. A Fabiana mora onde? Onde é que tu mora, na Grécia, né? Eu acho que a Fabiana mora. E o Nando em Portugal. Mas eu não sei se você sabe, uma curiosidade, eu não sabia, ele me contou, né? No Oriente, eles não consideram o final de semana como o sábado e o domingo. Grécia já é 15 horas, pois então. Egito talvez, mesma coisa, não sei que horas eram no Egito. Bom dia, Sheila, tudo bom? E eles não consideram, então na Grécia não sei se é assim também, porque não é muito Oriente ali, né? Mas de Niterói, do Rio de Janeiro, que é amada. Aí tá bem, né? Aí tá melhor. Eles não consideram o final de semana o sábado e o domingo, eles consideram a sexta e o sábado, o Oriente, né? Esse Middle East, leste, meio leste, né? Eles consideram. E aí ele me perguntou como é que tá, como é que tinha sido o final de semana. Eu falei, não, mas eu tô no final de semana ainda, né? Porque eu tô no domingo. E ele disse, não, é que no Oriente é diferente do Ocidente. O Oriente considera o final de semana o sábado e a sexta. E o Ocidente considera o sábado e o domingo. Olha que interessante, né? Não sei se vocês têm essas noções, assim. E uma coisa que eu acho que é bem legal, assim, que ele fica impressionado. Porque quando vou contar, eu acho muito legal, né? Eu acho que as pessoas têm que ler sobre tudo, né? Não tem que ler só sobre saúde, alimentação. Não é porque eu tô aqui falando que eu não leio outras coisas. E é muito interessante porque quando a gente conversa com outras pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Mas em tudo que é lugar, eles ficam impressionados como que a gente sabe da cultura deles. Porque ele me falou, né? Eu perguntei onde ele morava. Ele mora em Alexandria, né? Que não é no Cairo, né? E também não é nas pirâmides, né? Alexandria é uma cidade não tão turística, né? No Egito. E eu falei assim, e é longe de Giza? Foi o que eu perguntei. E ele, como é que tu sabe de Giza? Tu já veio aqui? Eu falei, não, mas eu leio bastante. Enfim, todo o berço da civilização, tudo que a gente vive, eu acho que isso é interessante a gente falar.
O povo egípcio, ele foi o primeiro povo a ter doenças. Eu não sei se vocês sabem disso, se vocês já leram sobre isso. Aqui é igual no Brasil, final de semana, perfeito. Então, assim, o povo egípcio e as primeiras descrições sobre doenças foram feitas nas descrições egípcias. O povo egípcio, ele é considerado o povo que modifica a farinha. Ele era o povo que fazia coisas com farinha. Foi o início da introdução na nossa alimentação da farinha, do trigo, né? Então, o povo panificador, né? Eles chamam também o egípcio do povo panificador, foi no Antigo Egito. Então, o que acontece? As descrições das doenças começaram, o primeiro papiro. O papiro é aquela descrição, né, que os egípcios faziam, né, tudo era descrito em papiros ou nas paredes, né, mas os papiros, né, o papiro Ébrios foi o primeiro papiro que descreveu o primeiro infarto agudo do miocárdio. O primeiro infarto cardíaco foi descrito no Egito. E a gente pode correlacionar, então, com essa introdução da farinha, né? Porque eles faziam muitas coisas com farinha, eles fazem muitas coisas com farinha. Então, esse excesso de carboidrato da dieta, talvez, tenha sido atribuído a esse povo, que foi quando começou, então, com as doenças, né? As doenças iniciaram ali. Então, existe essa relação que a gente não correlaciona hoje, porque ninguém fala disso, mas se a gente for ler sobre a civilização egípcia, exatamente foi isso que aconteceu. Eles introduziram a farinha, eles introduziram o grão, né, a fabricação de alimentos com farinha, e ali começou a descrição das primeiras doenças, né? Então é interessante saber disso. Então eu falei isso pra ele, ele não sabia também, né? Eu achei muito legal, porque eu falei, tu conhece o papiro Ébrios, que foi a primeira descrição do infarto agudo, falei pra ele, e ele nunca ouviu falar. Eu falei, pois então. Então eu estudo o Egito e a gente tem que estudar essas civilizações mais antigas para entender o que a gente está vivendo agora. A mesma coisa em relação à alimentação. As pessoas ficam falando, né? Porque a tua avó que comia banha de porco, porque a tua avó que comia carne, porque a tua avó que comia os ovos, que não tinha nada de alimento de processado e tal. E as pessoas tinham uma saúde diferente do que elas têm agora. O que aconteceu? O que mudou? O que a gente trouxe? O que essa modernização da alimentação trouxe em relação a isso? As pessoas comem cada vez menos carne e têm cada vez mais doenças, então talvez não seja o papel da carne. A produção da carne, ela não diminuiu, mas o consumo muitas vezes diminuiu na maioria da população. Não estou dizendo em todas, né? No Rio Grande do Sul não se vê isso, alguns estados não se vê isso, mas em outros lugares e em outras populações, por exemplo, entre adolescentes, vocês que têm adolescentes em casa, vocês podem me falar isso. A gente percebe muito isso. Eu vejo pegar minha filha que tem 12 anos. Não que a minha filha não queira comer carne, mas ela traz muitas vezes para dentro de casa. Eu não sei se vocês percebem isso, né? O assunto da live é intestino grosso. A gente vai falar um pouquinho sobre carne, porque eu acho que é interessante. As pessoas têm muito mito da carne, que a carne faz mal, que a carne putrefa no intestino grosso, né? Que é o que todo mundo fala. E muitas vezes a gente não percebe que a gente evoluiu como ser, evoluiu como espécie comendo carne, né? Então, assim, se vocês não sabem, se vocês nunca leram, procurem, né? Existe uma hipótese do tecido caro da doutora Leslie Aiello, que é uma pesquisadora, que em 1991 ela publicou um artigo, 91 ou 2001? 91, é que às vezes eu me confundo. Mas em 1991 ela publicou um artigo que se chamava Hipótese do tecido caro, né? E essa hipótese do tecido caro explica, e para mim bastante explica, a evolução da espécie humana, né? Então, como nós saímos, como nós evoluímos, né, dos hominídeos, porque nós não éramos o que nós somos hoje, como que nós descemos da copa das árvores lá na África, e aí a gente falando de civilização, a gente tem que trazer a África, né? Porque a África foi realmente onde a gente iniciou como civilização. E como que nós evoluímos, então, descendo dessas árvores, indo para a savana africana, e como que nós evoluímos do ponto de vista de alimentação, como é que a gente modificou essa alimentação. Então, se você parar para pensar, e aí tem tudo a ver com o intestino que a gente vai falar agora,
Os gorilas, os chimpanzés, que são, na verdade, os nossos, vamos dizer assim, os nossos avós, né? Da onde a gente veio, porque a gente teve depois alguns outros espécies diferentes, mas os gorilas e os chimpanzés, eles têm uma barriga, um abdômen muito grande, né? E aí a gente tem que parar em função da alimentação deles, de pensar nisso. Por que que um chimpanzé tem uma barriga tão distendida? Por que que o gorila tem uma barriga tão distendida? E como que a gente evoluiu para ser a espécie que nós somos hoje, Homo sapiens, em função disso, né? Então, a doutora Leslie Ayala, ela fala exatamente isso, que essa evolução se deu pela hipótese do tecido caro. Quando a gente estava lá nas árvores, quando nós éramos gorilas, chimpanzés, né, nesse momento evolutivo, nós tínhamos uma alimentação baseada em frutas e raízes não, mentira, em frutas e folhas. Então, o chimpanzé, ele tem aquele abdômen maior, por quê? Porque o tipo de alimentação que ele tem é geneticamente programado para ele, é baseado em frutas e folhas. Então, a gente precisa de um abdômen maior para armazenar um intestino maior, porque esse intestino ele precisa de toda essa extensão para fazer essa digestão. Quando a gente saiu da copa das árvores e desceu para a savana, então nós saímos de quadrúpedes e viramos bípedes, né? O que aconteceu? Nós evoluímos do ponto de vista também alimentar. Por quê? Porque a gente começou a comer pequenos insetos, pequenos animais e depois a gente evoluiu para caça. E o que a doutora Aiello fala, e que tem totalmente a ver com o que a gente está falando, é que em detrimento desse intestino, então a barriga do Homo, não só do Homo afarensis, enfim, a gente não vai falar de todas as espécies que vieram antes de nós, mas em detrimento dessa barriga que a gente não precisava mais, porque a gente começou a comer carne, a gente começou a caçar, a gente começou a ter fonte de proteína diferente, em detrimento dessa barriga, então a barriga diminuiu porque o intestino não precisava ser tão grande, porque a gente não comia tanta folha, a gente não comia tanta fruta. Nós conseguimos fazer com que a nossa caixa craniana, com que o nosso cérebro, com que o nosso volume encefálico aumentasse. E isso fez com que a gente desenvolvesse outras habilidades, não só a nossa alimentação, mas habilidades sociais, habilidades em comunidade, habilidades de pensamento que a gente não tinha. Então a nossa barriga diminuiu porque a gente não precisava de tanto intestino, a carne não necessita de tanto intestino para isso, para ser digerida, e nós conseguimos crescer o nosso cérebro. Então, se a gente comparar o cérebro de um macaco, de um gorila, de um chimpanzé, o tamanho, eu tô falando tamanho cerebral, ele é muito menor do que o nosso cérebro hoje. Então, eu dou uma aula sobre isso, enfim, eu dou uma aula na graduação sobre isso, mas é interessante que a gente pense dessa forma. Quando a gente tem uma alimentação baseada em folhas, em frutas, em verduras, enfim, a gente precisa de uma microbiota diferente. E quando a gente tem uma alimentação baseada em carne, em proteína de origem animal, a gente tem uma microbiota diferente. E isso fez a nossa evolução como seres humanos. Se a gente não parar para pensar nisso, a gente não consegue entender o que a gente tem que tratar atualmente. A gente não consegue entender o que a gente tem que pensar a respeito dos pacientes. A gente precisa ter um equilíbrio microbiano. E esse equilíbrio microbiano não é só porque a gente não evoluiu só comendo carne. Então nós não tivemos épocas que nós comemos só carne. Isso não existe, nunca existiu e talvez nunca vai existir. Por quê? Porque isso são civilizações muito específicas, que se adaptaram em locais, em regiões muito específicas. Então, se a gente pegar, por exemplo, algumas civilizações, sim, elas evoluíram só comendo carne, mas não é a regra, é a exceção. E a gente não vive de exceção, a gente vive de regras, e as regras são a alimentação com diversidade, a alimentação com mistura dos macronutrientes e mistura dos micronutrientes. Então não existe alimentação só de carne, não existe alimentação só de gordura, não existe alimentação só de vegetais e de frutas, isso não existe. Nós evoluímos dessa forma, nós comíamos frutas e verduras como nós éramos, frutas e verduras, frutas e folhas, quando nós éramos gorilas. Nós não somos gorilas, nossa espécie não é de chimpanzé, nossa espécie não é de gorila.
Isso precisa ser dito porque tá uma loucura comer só carne. Por que tá uma loucura comer só carne? Olha que interessante. Ah, queridão, o meu professor. Oh, não, come to India. Oh, que legal. Buenas. Achei que era o meu professor. Não, olha só. Então, tá uma loucura. Por que tá uma loucura? Porque as pessoas, elas estão... claro que elas... Muitas vezes, eu vi um relato... ontem, anteontem, enfim, num dos grupos que eu participo, que o médico colocou, eu tava com um paciente, o paciente tem uma esclerose múltipla, uma esclerose lateral amiotrófica, não sei o que era. E eu introduzi uma dieta carnívora, porque ele quis introduzir uma dieta carnívora e ele melhorou os marcadores inflamatórios. E aí eu fico pensando, né? Eu só penso, eu não falo mais nada, porque não adianta falar, as pessoas não querem ouvir, né? Elas querem ouvir o que elas querem ouvir, elas não querem ouvir a verdade, elas não querem pensar. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, olha só, pensa bem, presta atenção. Uma doença autoimune grave, que nem esclerose, vou botar esclerose múltipla, tá? Não me lembro qual era a doença, só vi que era uma doença autoimune. Uma doença grave, como uma esclerose múltipla. Coloque qualquer doença autoimune, porque todas as doenças autoimunes, elas são graves, né? Porque elas podem ter períodos de exacerbação violentos e podem realmente, dependendo da doença, levar enfim, a quadros graves para esses pacientes. Então, o paciente que tem uma doença autoimune que ele acha que vai ficar tudo bem sempre, eu tenho uma coisa para dizer. Doença autoimune não é brincadeira. Doença autoimune não é fácil. Então, todo paciente que tem uma doença autoimune, ele tem uma doença grave. Então, a gente precisa tratar. Então, se a gente ficar tomando só o imunobiológico, o imunossupressor, enfim, você não está tratando. Você está... enfim, mitigando o sintoma, né? Que é o que acontece com toda a medicina tradicional. Mas enfim, não vou nem entrar nesse médico. Mas aí esse médico colocou isso e aí todo mundo, que legal, fazendo dieta carnívora e tal. Por que ele melhorou com a dieta carnívora? É só isso que tem que se pensar. Por que ele melhorou com a dieta carnívora? Por 2 motivos. O primeiro, ele tirou todos os alimentos da dieta. Todos. Todos. Foi uma dieta carnívora sem ovos e sem leite, pessoal. Tá? Foi uma dieta só de carne. Eu posso colocar aqui o real, não vou colocar porque eu vou expor. Mas... E aí eu fiquei pensando. Qual é o problema da doença autoimune? É o meu quadrilátero, que eu já cansei de falar. Vou fazer um post aqui sobre o meu quadrilátero mágico. É a disbiose, que é esse desequilíbrio microbiano. É o intestino permeável, que é esse monte de toxina, um monte de alimento inflamatório, um monte de lixo na alimentação, associado às toxinas do ambiente, que aí são várias, são múltiplas, então não é só a questão alimentar, a gente tem muitos tipos de toxinas ambientais, mas as alimentares são as mais frequentes, são as que a gente mais costuma ver, associado a traumas emocionais. Eu já cansei de falar isso. Todo paciente com doença autoimune, ele tem um trauma emocional que não está curado. E que talvez não precise ser curado, mas precisa ser entendido. É aqui a mesma coisa do estresse. Não adianta a gente achar que vai tirar o estresse. A gente precisa lidar melhor com o estresse. E as pessoas não lidam. Buenas, observam que carnívoro manda comer carne, mas quando o intestino trava, nem ele sabe. Mas é óbvio, né, Fabiana? É óbvio. Eu adoro a Fabiana. A Fabiana tá sempre aqui. Mas assim, é óbvio. Por quê? Porque não é pra todo mundo. E era isso que eu ia falar. Então, a primeira coisa, o paciente tirou o lixo da alimentação. Ele tá comendo só carne. Carne é um bom alimento. Pra quem? Não sei. Aí que eu vou entrar no ponto que a Fabiana acabou de falar. Dieta carnívora, ela é boa. Pra quem? Se você não tem ácido clorídrico, se você não tem enzimas digestivas para a digestão da carne, para a digestão da gordura, porque a carne ela não vem sozinha, a proteína no reino animal ela não vem sozinha. A proteína vem com quem? No reino animal? Com gordura? Se você acha que a proteína vem sozinha, sinto lhe dizer, isso não existe. No reino animal, a proteína não vem sozinha. No reino vegetal, sim. No reino animal, não. No reino vegetal, ela vem com carbo. Um feijão tem 50% de proteína, 50% de carboidrato. No reino vegetal, ela vem com carbo. No reino animal, ela vem com gordura.
A proteína, ela é tão bacana que ela nem vem sozinha. Então, se você pensa que você está comendo só proteína, eu sinto lhe dizer, você está comendo gordura. E se o seu intestino não tem capacidade digestiva para gordura, sabe o que vai acontecer? Pode ser até que melhor no início, mas depois vai piorar. E aí foi o que a Fabiana acabou de dizer. Os pacientes têm sintomas e quem fala sobre dieta carnívora, quem fala sobre dieta cetogênica, não sabe o que fazer. Se você tirar todos os alimentos inflamatórios e todas as toxinas da sua alimentação, você vai melhorar de qualquer jeito. Vai melhorar. Porque isso faz mal. Você está tirando todos os alimentos inflamatórios, a gente nem sabe o que é isso, é uma dieta de eliminação que a gente chama. A dieta de eliminação, a dieta AIP, que o pessoal gosta de dizer, do protocolo autoimune, a dieta Walsh, né? É uma dieta de eliminação. A carnívora é uma dieta de eliminação. Mas para quem? Para quem? Quem é que tem que fazer dieta carnívora? Quem é que tem que fazer dieta cetogênica? Uma coisa é uma criança que tem 1 milhão de convulsões por dia, que a mãe sofre, que o pai não tem mais o que fazer, que não responde a nada. Aí eu nem sei se eu vou olhar esse intestino dessa criança. Eu vou querer que essa criança melhore, porque a qualidade de vida dela é 0. Essa daí eu acho até que tem que fazer uma dieta cetogênica. Mas não é a maioria das pessoas. As pessoas fazem dieta sem saber. As pessoas fazem dieta sem ter noção do que estão fazendo. Se você tem que fazer uma dieta, já começa por aí que tá errado. As pessoas não têm que fazer dietas. Elas têm que comer o que elas estão preparadas para comer. Como o gorila e o chimpanzé. Ele tem aquele barrigão e ele tá preparado para comer fruta. E tá tudo certo. E ele vive bem, porque a barriga dele foi programada para isso. Mas a sua barriga não é de um gorila e de um chimpanzé. A sua barriga não é de um caçador. Você é uma pessoa que mora numa casa de concreto, que tem um celular na frente agora, que trabalha, que sai de carro, ou sai de ônibus, ou sai de Uber, não sei, mas que vai no mercado, que não planta a sua comida, que não sabe de onde a sua comida vem, na grande maioria das vezes, porque a gente não sabe. Você não é o chimpanzé ou o gorila que está na copa da árvore, e você não é o Homo sapiens, o Homo espécie que você quiser, que estava na savana africana. Você não é essa pessoa. Então, você não é para fazer dieta vegana, vegetariana, e você não é para fazer dieta carnívora. Porque você é uma pessoa única. Não tem como a gente tratar, um paciente se a gente não pensar na individualidade dele, não pensar no intestino dele. Não tem. Ninguém é igual. Não existe um exame igual ao outro. Não existe. E se vocês acharem isso, vocês podem fazer o que a maioria dos médicos fazem. Tome glutationa, tome magnésio, tome ômega, tome azul de metileno, tome o que for. Tome. Se você pensar nisso, tudo bem. Por quê? Porque todo mundo acha que precisa de um suplemento mágico. Não existe suplemento mágico. Você está jogando dinheiro no lixo. Você está jogando dinheiro no lixo. Não existe suplemento mágico. Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula para todo mundo. Isso é dinheiro no lixo. Aí agora, ó, mandaram uma mensagem lá no meu grupo do WhatsApp. Alguma coisa lá, concordaram comigo, acho eu. Mas o que eu falo? Talvez a única coisa que você possa fazer, que não, eu acho que não é jogar dinheiro no lixo, tá? Eu acho, minha opinião, tá? De tanto que eu leio, de tanto que eu estudo, de tanto que eu... Talvez seja comprar um polivitamínico. Se você não quer fazer nada, não quero fazer nada, doutora, eu não quero ir pra academia, não quero... enfim, não quero fazer meditação, não quero aterrar, não quero fazer o escaldapé, que é tudo R$0, né? Que nem eu tô dizendo, né? Tudo é R$0. Não quero fazer nada, absolutamente nada, não quero. Toma um polivitamínico. Essa é a minha dica.
Eu tô congestionada ainda, tá, pessoal? Mas é que eu tava com uma baita de uma gripe, né? E eu fiquei só com a congestão. Tô com uma baita de uma gripe. Mas agora eu tô melhor. Eu não consegui nem falar, né? Minha garganta doía e tal, mas foi muito bom, né? Aterramento. Se vocês não acreditam em aterramento, olha, eu vou falar. Eu vou fazer uma aula sobre aterramento, né? Porque cada vez eu leio mais papers sobre aterramento, eu fico mais chocada com tudo que acontece. Então, mas o aterramento mudou a minha vida, né? O aterramento realmente... Vou até mostrar aqui pra vocês. Nesse momento dá pra aterrar, ó. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, eu acho que é interessante mostrar. Aqui tem um tapete, ó. Esse tapete aqui é da IBC, ó. Se vocês não conhecem, tá? Então, eu fico na frente do computador. Ele tá ligado no terra, tá? Tá ligado na tomada. Então, eu fico na frente do computador com os meus pés na terra. Olha que legal, né? Então, é interessante a gente pensar e a gente saber que isso é uma forma... Isso não é voodoo, isso não é bruxaria, isso não é... tem evidência científica, pessoal. Se você colocar grounding no PubMed, né? Fiquei assim quando voltei do Brasil, peguei uma gripe. A mesma coisa que eu, Fabiana. A mesma coisa que eu. Eu voltei do Brasil, tipo assim, deu um dia e eu tava morrendo de gripe. Por quê? Porque por vários motivos, né? Por toda a poluição eletromagnética que a gente tem, né? Então são 15 horas de voo, né? Não sei quantas horas de voo são até a Grécia, mas deve ser a mesma coisa que eu. A alimentação no Brasil, então, às vezes tu abre exceção porque tu tá de férias, né? Então, tu abre exceção. Além disso, os estresses, né? Porque tem um monte de estresse, então, enfim. Mas o aterramento mudou a minha vida. E muda a vida de quase todas as pessoas que começam a fazer aterramento. Então, assim, se você não tem tempo, se você mora em prédio, isso é uma coisa que eu falo muito. Se você mora em prédio, se você mora não em casa, se você mora em prédio, procure, né, o Danilo, que é do bioaterramento, converse com ele, né? Oi, Alexandre, tudo bom, querido? O Alexandre vai fazer uma live, acho que o Danilo, né, Alexandre? 15 horas de voo é pra arrebentar qualquer pessoa. Olha, eu adoro viajar, mas 15 horas de voo, destrói qualquer pessoa. Já marquei com ele. Olha que legal. Então, assim, sigam o Alexandre também, que o Alexandre tem um projeto de podcasts, né? E ele vai trazer essas pessoas, assim, que realmente fazem diferença, ele conversa. É bem interessante. Ele vai chamar o Danilo lá, pro Danilo falar sobre o bioaterramento. Mas assim, quem não conhece o Danilo, quem não conhece, não viu a live, veja, já tá disponível no YouTube. Vamos falar um pouquinho de intestino grosso, já tô há 40 minutos aqui falando sobre outras coisas, né? Mas vamos falar, eu separei várias coisas, né? Pra gente falar, e principalmente sobre as doenças do intestino grosso, porque muitas pessoas me perguntam sobre as doenças do intestino grosso. E eu fico chocada, assim, porque as pessoas não correlacionam, né, nem a alimentação com as doenças do intestino grosso. Então, assim, o que eu acho importante, né? Que a gente entenda qual é o papel do intestino grosso, né? O intestino... Então, assim, a gente tem que saber que a gente tem um pedaço do intestino que é diferente do intestino delgado. Então, a gente tem o intestino grosso, que é o final do intestino. E a gente tem o intestino delgado, que são as tripas. Quando as pessoas falam as tripas, eu adoro falar essas coisas, porque eu não falo que nem a maioria dos médicos, né? Eu sou bem simples, né? Eu acho que foi por isso. Trabalhei mais de 10 anos no SUS, né? Lidando com gente, com porta de gente, com gente chegando todo tempo. Então, tem que falar a linguagem que todo mundo entende. Então, assim, existem as tripas, né? E essas tripas a gente não considera como intestino grosso, a gente considera como intestino delgado, como as alças mais molinhas, né? Então, existem alças moles, que são as do intestino delgado. Existem um conjunto de alça, que é na verdade é uma alça inteira, mas ela é dividida por local onde ela tá, com austrações. Então, ela tem muitas voltinhas, né? Ela tem... É bem bonito. O intestino grosso, ele é lindo, né? O intestino delgado, a gente não enxerga muito a diferença. Quando vai ver o que é jejum, o que é ele, não vê. Mas quando a gente parte, então, pro seco, que é a primeira parte
do intestino grosso, e lá fica o apêndice, todo mundo tira o apêndice, muita gente já tirou o apêndice, principalmente quando é pequeno, né? Quando é pequeno, não o apêndice, quando é pequena a pessoa. Quando é criança, então, mas hoje a gente vê muita gente tirando o apêndice quando adulto. O apêndice, olha que interessante, né? Eu vou falar uma coisa. O apêndice, ele era, né? Uma condição, a apendicite, a inflamação do apêndice, ela era uma condição muito das crianças, né? Por quê? Porque as crianças, ali tem um tecido linfóide, né, no próprio apêndice, então as crianças estão amadurecendo, não só o tecido linfóide, mas as crianças, enfim, estão amadurecendo todo o seu organismo, né? E ali, como tem a presença do tecido linfóide, às vezes esse tecido linfóide não fica do jeito que deveria ficar, no período que tem que ficar, e aí essas crianças têm, às vezes é um fecalito, né, então entra ali um pouquinho de fezes, acaba inflamando, e aí faz o processo da apendicite. Mas hoje, o que eu queria falar? Hoje a gente cada vez vê mais pessoas velhas, né, velhas que eu digo com 40, com 50, com 60 anos, tendo apendicite, que é uma coisa que mostra que o corpo não tá lidando bem com ele mesmo, né? Então, apendicite, eu falo isso, né? Apendicite em pessoas mais idosas, abra o seu olho, porque toda apendicite é uma inflamação. E sendo uma inflamação, seu corpo tá dizendo que ele tá inflamado. E você não tá dando bola, você acha que é uma bobagem, né? Nunca vi um médico falando sobre apendicite. Apendicite é uma inflamação. E o seu corpo lidou bem com isso durante 40, 50, 60 anos, e agora não. Né? Então, a primeira parte do intestino delgado é o seco, onde tem o apêndice. Depois a gente tem um cólon que a gente chama de ascendente, que é aqui à direita. Depois a gente tem um cólon transverso, que atravessa a barriga, né? Então, de um lado ao outro, atravessa, então, da direita para a esquerda. Depois, da esquerda, a gente tem o cólon descendente, que a gente também é, vamos dizer assim, uma porção do intestino grosso. Depois, a gente tem o sigmoide, que é uma forma de S, por sigmoide, né? E que é onde a gente tem muitas doenças, principalmente a diverticulite, né? Ela ataca ali no cólon descendente, no cólon sigmoide. E o reto, né? Então a gente tem ali uma parte final, né? Que dá no ânus, né? Que é o reto, né? Então a gente tem o seco, o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o sigmoide e o reto. Isso é o intestino grosso, né? Esse intestino grosso, as pessoas não têm muita noção, assim, mas ele é onde fica mais tempo a comida. As pessoas pensam que o processo acontece mais no intestino delgado, mas não. A comida permanece mais tempo no intestino grosso, porque é ali que se forma todas as fezes, que se forma todo esse processo, né, de eliminação, onde a gente tem absorção ou não de mais água, de menos água. É ali que a magia, vamos dizer assim, da fabricação, da formação fecal acontece. Então, é interessante que a gente entenda que todo o intestino grosso ele é importante. Porque não é só uma parte, não é só o reto que é importante, ou não é só o cólon descendente, a parte final que é importante, porque é onde as pessoas sentem mais dores, né? Mas todo o intestino grosso é importante. Ele é um tubo, um órgão grande, ele tem 1,5 metro de comprimento, né? E ele tem papel sim absortivo e ele tem papel sim excretório, né? Que é diferente do intestino delgado. Então as pessoas não dão tanta importância, mas é ali hoje, se a gente for ver, a maior, vamos dizer assim, a maior incidência de câncer é no intestino grosso, né? As pessoas não valorizam isso também. A formação dos pólipos a gente vê porque a gente não tem exame. A colonoscopia, ela investiga e ela visualiza todo o intestino grosso. Ela não visualiza o intestino delgado. Então, por que se faz colonoscopia e por que se faz a endoscopia? A endoscopia, o cano vai da boca, então ele entra, ele passa todo o aparelho da faringe, né? Então ele passa a boca, passa a faringe, que é a primeira porção, depois ele vai pelo esôfago, ele cai no estômago, e no estômago ele vai através da válvula do piloro, ele vai para a primeira porção e até a segunda porção do intestino delgado. Então, que a gente tem o duodeno, e aí a gente tem 4 porções do intestino,
que é a primeira porção do intestino delgado. Então a gente tem o duodeno, que tem 1, 2, 3 e 4 porções, e depois a gente começa com a primeira porção. A gente tem o jejuno e tem o ilho. Então a primeira porção a gente até consegue ver ali um pouquinho, mas mais que isso, nada. A colonoscopia, o que ela faz? Ela vê o reto, ela vê o sigmoide, ela vê o cólon descendente, ela vê o cólon transverso, ela vê o cólon ascendente, ela vê o seco. Ela às vezes consegue passar a válvula iliocecal e ver um pedacinho do ilho. Mas o jejuno todo e o ilho todo, que é o intestino delgado, a gente não tem como ver por exames como esse. A gente tem como ver com cápsula endoscópica, a gente tem como ver com outros exames, mas não com a colonoscopia e não com a endoscopia. Existe uma parte do intestino que ainda é nebulosa, que ainda é, vamos dizer assim, um mistério, que é o intestino delgado. Então, para a visualização do intestino delgado é mais difícil de visualizar. Então, o que a gente vê hoje? O intestino grosso, na grande maioria através da colonoscopia, e o estômago, o esôfago, na grande maioria das vezes com a endoscopia. Mas o intestino delgado, ele fica ali meio que nebuloso, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, quando a gente vê um pólipo, é nesse intestino que eu tô falando, é nesse intestino grosso. E as pessoas falam, porque o pólipo, porque o pólipo. Por que o pólipo? Já fiz live sobre o pólipo, já falei sobre o pólipo, já cansei de falar sobre o pólipo e vou falar de novo. A maior parte da nossa alimentação, quando a gente come, ela fica e ela transita no intestino delgado, no intestino grosso. O intestino grosso fica mais tempo com essa alimentação. Então ali, qualquer toxina, qualquer coisa que você está comendo que não é bom para você, como fica mais tempo ali, agride mais a parede, forma mais pólipo e você vai ter a constante formação desse tecido, que é o pólipo, que é um tecido, na verdade, que está sendo, vamos dizer assim, de defesa, e você está formando porque você está continuando comendo as coisas que você não deve comer. Então ninguém fala isso, as pessoas só falam, vem aqui daqui a 2 anos e tira mais pólipo, vem aqui, e a pessoa fica tirando pólipo, tirando pólipo, tirando pólipo. Qual é a causa da formação desse pólipo? Ninguém aborda, eu não vejo ninguém falando de causa de pólipo, ninguém, absolutamente ninguém. Eu nunca vi um gastroenterologista aqui na internet, eu nunca vi um proctologista, o que for. Eu nunca vi alguém falando. A causa dos pólipos é a sua reação à sua alimentação. Ninguém fala disso. Mas a causa dos pólipos é essa. É um tecido que está sendo formado por agressão a essa mucosa. E as pessoas não falam sobre isso. Tá tudo certo. Eu falo porque é importante. Mas se você quiser continuar lá tirando os pólipos, fazendo colonoscopia cada ano, é uma escolha sua. Cada um faz as suas escolhas, cada um tem que ter responsabilidade sobre os seus atos. Se você acha que é normal ficar arrancando um pedacinho do intestino todo ano, tudo de bom, felicidade, tá tudo certo. Eu não acho normal, acho que não deveria acontecer isso, acho que as pessoas não deveriam fazer isso, mas é a escolha de cada um. A responsabilidade não é minha, né? As pessoas querem dar responsabilidades para os médicos, né? As pessoas querem dar responsabilidade para outras pessoas, elas não tomam responsabilidade das suas vidas. Ninguém toma responsabilidade da sua vida. As pessoas querem passar para os outros a responsabilidade, porque elas não conseguem fazer e elas acham que os outros são responsáveis por isso. Ninguém é responsável por ninguém. Cada um é responsável pela sua vida. Eu não tenho como ser responsável pela vida de ninguém. Buenas. Então é interessante que a gente vê isso. Então, assim, à medida que essa comida passa, essas substâncias são absorvidas, né? Não só a comida, mas a água, no intestino grosso. E a excreção também. Então, essa formação de todo esse processo fecal, ela é feita no cólon, né? Quanta gente entrando, muito legal. Bom, não sei se vocês têm alguma pergunta sobre isso. E aí, o que é interessante? Algumas coisas. O muco, ele é liberado para ajudar esse processo. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente vê nas fezes muito muco. E isso nos diz sobre o trânsito intestinal. Existe essa regra, vamos dizer assim, que a comida ela vai permanecer dentro do cólon durante 24 horas. Por isso que se chama trânsito intestinal. Tem gente que diz, não, tá tudo certo fazer 3 vezes cocô por dia. Não tá, pessoal, não tá. Não tá, tem que estudar. Não tá. Não tá legal fazer cocô 3 vezes por dia e não tá legal fazer cocô a cada 3 dias. Não tá. Tá? Não tá.
Buenas. Então existe essa questão de a comida permanecer nos cólons numa média de 24 horas. Então por isso que existe o trânsito intestinal. Todo dia de manhã vai fazer cocô, vai no banheiro, papapá. É isso. E essa formação do muco, ela nos diz muito, e a gente consegue ver isso no coprológico, sobre como tá esse trânsito intestinal. Então assim, se a gente tem muito muco, o que a gente tem que pensar? Nas fezes, né, tô dizendo, lá no final. O que a gente tem que pensar? Ou que esse trânsito tá muito rápido, e aí produzir o muco tem que ser reabsorvido, só que não tá sendo reabsorvido. E aí esse muco tá indo junto com as fezes. Ou que existe muita produção de muco e o muco ele é protetor. Todos os pacientes que têm excesso de... O muco ele vai ser para proteger a mucosa do intestino. Então se você tem um monte de agressor, você vai ter mais produção de muco. E aí se o seu trânsito é ruim, isso vai mostrar lá no final. Então, assim, cada paciente tem uma questão. A gente tem que pensar por que tem esse excesso de muco. Muitas vezes não é pelo trânsito, muitas vezes é pelo excesso de toxina, muitas vezes é por uma condição de microbiota, porque existem bactérias produtoras de muco. Por que esse paciente tem uma microbiota que faz isso? Temos que pensar tudo isso, né? Então, assim... já respondo isso aí, só vou terminar o meu raciocínio, senão eu vou me perder e eu tenho mais uns 10, 15 minutos de live. Então é interessante a gente entender isso, né? Entender que a gente tem essa dificuldade e que essa dificuldade ela pode ser vista, então, no exame de fezes. A gente ter esse excesso de muco, ter falta de muco, ele é um marcador de que o intestino não tá bem. E é uma coisa simples, né? Só que tem que pensar. Então, entender isso é muito importante. O que a gente tem que entender? Que existe um microbioma, então esse microbioma ele vai ajudar em toda essa questão não só do processamento dos alimentos, na questão do metabolismo dos alimentos também é muito importante e na formação, por exemplo, de ácidos graxos de cadeia curta, o famoso butirato que todo mundo adora, que butirato, intestino, butirato, que é realmente um marcador e é algo importante para que o intestino consiga funcionar bem, né? As pessoas não entendem muito isso, mas é importante ter níveis bons de butirato e um equilíbrio também disso. Ele é formado nesse intestino grosso. Então eu acho que é importante que a gente entenda isso, né? E que todo esse mecanismo que o intestino grosso traz, né? De receber esse alimento, de conseguir absorver esse alimento, de conseguir metabolizar esse alimento, de conseguir formar ácidos graxos de cadeia curta, faz com que quando esses ácidos graxos de cadeia curta passem a nossa barreira intestinal, porque eles passam, eles auxiliam em vários processos, em diminuição da inflamação, melhora de risco cardiovascular. A gente tem uma questão de estresse oxidativo também que pode estar correlacionado com isso. Então, assim, é muito importante um bom funcionamento do intestino grosso. É fundamental um bom funcionamento do intestino grosso. Uma outra coisa que é muito interessante, né, que assim, a quantidade que sobra de comida nesse intestino grosso, a gente também consegue ver no exame de fezes, né, no coprológico. Então, quando sobra comida no intestino grosso, a gente tem que pensar que essa sobra de comida, ela é um campo fértil para as bactérias, já cansei de falar isso, né? E esse desequilíbrio da microbiota intestinal, ele também está correlacionado com isso, porque a gente não tem desequilíbrio só no intestino delgado, a gente tem desequilíbrio em qualquer lugar, a gente pode ter uma desbiose, que é o que as pessoas falam, que é esse desequilíbrio da microbiota em qualquer lugar. A gente pode ter no intestino delgado, a gente pode ter no intestino grosso, a gente pode ter na boca, a gente pode ter no estômago, a gente pode ter na pele, a gente pode ter na vagina, a gente pode ter em qualquer lugar. Então esse desequilíbrio ele não é exclusivo do intestino delgado, né? Que as pessoas falam, né? O supercrescimento bacteriano, overgrowth, né? Small bacteria. Mas em todo. E entender isso é muito importante. Porque ali é a formação das fezes. Então ali, se tiver comida mal digerida, se tiver comida em excesso, muita gordura, tô fazendo uma dieta carnívora, vai desequilibrar a tua microbiota.
Vai desequilibrar. É certo, como 2 e 2 são 4, é certo. Pode ser que no primeiro momento seja bom, porque você está tirando todas as toxinas, mas pode ser que no segundo momento não seja tão bom e esse paciente tenha mais prejuízo do que benefício com uma dieta desse jeito. Então era isso que eu queria falar sobre o intestino. Quando a gente fala de doença de Crohn, né, e de retocolite ulcerativa, só pra gente fazer um passeio e terminar a live, eu anotei algumas coisas bem importantes, assim, né? As causas dessas doenças, elas estão correlacionadas, claro que com o ambiente, enfim, mas a desbiose é uma causa, né? E essa desbiose, ela é fundamental que seja tratada para melhorar. Então, se você trata a doença de Crohn, se você trata a retocolite ulcerativa, mas não melhora a microbiota intestinal, não melhora os alimentos que você está comendo, específicos para você, porque não é todo mundo que só pode comer carne, pessoal. Fizeram uma pergunta antes ali sobre dieta do tipo sanguíneo. Eu quero fazer uma live com a doutora Emília, eu já conversei com ela, para a gente falar um pouquinho sobre a dieta do tipo sanguíneo. Existe pouca evidência científica da dieta do tipo sanguíneo, mas se a gente for parar para pensar, a grosso modo, meu primeiro ano na carnívora, meu intestino ficou perfeito, depois só Deus. O que eu tô falando? Fiz cetogênica já há algum tempo. Eu tô lendo os comentários aqui, tá, pessoal? Eu não tô falando nada, Eu só fiz um comentário porque é o que eu vejo. Eu atendo pacientes há muito tempo. Eu tenho muitos anos de formado, mas eu atendo pacientes há muito tempo. E o que eu vejo exatamente é isso. As pessoas têm uma boa adaptação no início, porque tu tá tirando tudo que é lixo da tua dieta. E aí a Maria diz assim, fiz cetogênica há algum tempo e cheguei a ficar uma semana sem ir à casa de banho, sem ir ao banheiro. A Maria deve ser portuguesa. Não era pra mim. Pessoal, isso é todo dia, eu recebo isso todo dia. Claro que vai ter gente que vai metabolizar bem a gordura. É óbvio que vai ter. Mas é a minoria. É a minoria. Não é a maioria. Idoso deveria ser contraindicado fazer dieta cetogênica e dieta carnívora. Idoso tem uma atrofia gástrica. A gente tem uma atrofia gástrica, a gente envelhece pelo estômago. E aí as pessoas querem comer carne o tempo inteiro. Não dá, pessoal, não dá. Isso aí vai ser uma tragédia. E é o que eu vejo cada vez mais, tragédias em relação a idosos comendo só a dieta com carne. Não dá, não dá. Não é pra isso. Então, se você quer fazer uma dieta carnívora, se você quer fazer uma dieta cetogênica, beleza. Mas saiba que provavelmente não é pra você. Vai melhorar por quê? Porque você está comendo lixo. Quem está comendo lixo e vai comer carne, apoie 100%. Se você está comendo lixo, se você não tem controle sobre a sua vida, se você não consegue controlar o que você coloca no seu prato, uma dieta carnívora é ótima para você, é excelente para você. Porque você vai sair do lixo para ir para uma alimentação de qualidade, porque carne é excelente, carne é super denso nutricionalmente. Mas provavelmente não é para você. É só para você se livrar do lixo. Então, se você não entender isso, você vai cair do cavalo. E aí você vai falar que dieta carnívora é ruim, que dieta cetogênica é ruim, que dieta... Mas não é que ela seja ruim, ela não é ruim. Mas ela não é para você. Se você tem que fazer uma dieta para melhorar a sua vida, você tá doente. Da cabeça. Se você tem que fazer uma dieta, você tá doente. E é da sua cabeça. Frase forte, mas é verdade. Se você precisa fazer uma dieta para viver, o problema seu é a sua cabeça. Ninguém precisa de dieta. Ninguém. É uma frase forte, mas é verdade. O problema é a sua cabeça. Mesma coisa do pessoal que vai fazer bariátrica. Se não mudar a cabeça, não vai adiantar de nada. Bariátrica é um tipo de dieta. Eu não faço dieta, pessoal. Eu como o que tem que comer.
Quando eu tô com fome. Quando eu tô com fome, eu não como um sorvete. Quando eu tô com fome, eu não como um pacote de biscoito. Quando eu tô com fome, eu não como uma pizza. Quando eu tô com fome, eu como uma banana. Quando eu tô com fome, eu como um pedaço de carne. Quando eu tô com fome, eu como um ovo. Quando eu tô com fome, eu como um pêssego. Quando eu tô com fome, eu como isso. Comer um pacote de biscoito. Ontem eu postei que a gente comeu um pacote de biscoito. Eu até não tava com tanta fome, mas eu tava com vontade de comer alguma coisa. E depois eu não jantei. Eu não comi nada. Por quê? Porque eu não tava com vontade. Isso não é dieta, pessoal. Isso é respeitar o corpo. E colocar para dentro do corpo, quando precisa, alimento. E não produto alimentício. Já vi dizendo que cetogênica é bom para problemas psiquiátricos. Mônica, vamos lá. Vamos terminar a live então com isso. Nem falei do resto. Mas acho que... tinha tanta coisa para falar. Vamos falar dessa questão aí. E... eu ia falar sobre a dieta de eliminação, que era o que eu tinha anotado aqui. Tá bem, vamos lá. Olha a frase da Mônica. Vamos terminar a live com essa frase. Já vi médicos dizendo que cetogênica é bom para problemas psiquiátricos. Vamos lá. Mônica Pereira Valério, querida. Por que cetogênica é bom para problemas psiquiátricos? Alguém sabe? Alguém tem ideia? Por favor. Ah, Ana, depois eu respondo, eu prometo. Alguém tem ideia? Eu só tô estudando problemas psiquiátricos ultimamente. Tô lendo um livro sobre isso. Alguém tem ideia? O filme. Qual filme? Qual filme, Fabiana? Quieto. O Magic Pill? Então, assim, quando a gente faz uma dieta cetogênica, também, olha que interessante. A Ana falou uma coisa interessante. Mas assim, quando a gente faz uma dieta cetogênica, a gente faz o quê? A gente privilegia alimentos densos nutricionalmente. Correto? Correto. Se a gente faz uma dieta cetogênica ou uma dieta carnívora, eu tava falando exatamente isso, né? Porque o cérebro está ligado ao intestino, o cérebro talvez goste mais de corpos cetônicos. Vamos lá. Tem duas questões. A primeira, a mãe cura o filho com a keto. Claro. Por quê? Primeiro, quando a gente faz uma dieta carnívora ou cetogênica, a gente elimina alimentos inflamatórios. O que são alimentos inflamatórios? Açúcar refinado. Não tem na dieta keto. Tem? Dá pra comer açúcar? A dieta cetogênica tem açúcar? Óleos vegetais. A gente elimina. Que na minha opinião é a coisa mais inflamatória pro cérebro. A gente elimina. Não tem. Dieta cetogênica não tem. Concorda comigo? Tem gorduras boas, não óleos vegetais. Não tem. Denise falou, perfeito. Dieta cetogênica. Então a gente eliminou açúcar, a gente eliminou óleos. Dieta cetogênica tem glúten? Tem farinha? Tem? Respondam. Tem? Dieta cetogênica tem glúten? Tem, então. Então vocês estão dizendo que tem. Dieta cetogênica tem presença de glúten? Não. Perfeito. A Ana disse não. Então, assim, a gente eliminou 3 alimentos, 3 tipos de alimentos extremamente inflamatórios. Que é o açúcar, que é a farinha e que são os óleos vegetais. A doença psiquiátrica, ela se caracteriza por várias alterações
neuronais. E não só nos neurônios, nas células da glia, que são células entre os neurônios. Então hoje a gente já sabe que existe uma rede complexa no cérebro correlacionada com as doenças neurológicas. E a gente está falando de todas as doenças neurológicas. Eu não estou falando só de ansiedade, depressão, de esquizofrenia, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de autismo, de bipolar. Eu estou falando de tudo, de epilepsia, eu estou falando de tudo. Demência, todas as doenças neurológicas têm um componente que é complexo, não só em relação às células, aos dendritos, os axônios, mas às células da glia também e a maquinaria que envolve o nosso cérebro. E isso se sabe que está correlacionado com processos inflamatórios, óbvio, mas também com nutrição. Tem trabalhos simples mostrando, ensaios clínicos randomizados mostrando que pacientes que tomam polivitamínicos, pacientes psiquiátricos que tomam polivitamínico simples, polivitamínico tá lá na farmaciona, assim, ó. Não vou nem falar nome, porque hoje a gente tem uma infinidade de polivitamínicos, melhoram dos sintomas psiquiátricos. Eles não curam, porque tem muita coisa envolvida, mas eles melhoram. Por quê? Porque tá correlacionado com nutrição. Se está correlacionado com nutrição, o que a gente tem que pensar? Que existe um desequilíbrio nutricional também no cérebro, que vem do intestino. E se a gente vai comer, como o João falou, alimentos densos em nutrientes, carnes, vísceras e ovos, o que acontece? A gente tem uma densidade de nutrientes muito boa. Ah, porque o cérebro usa corpos cetônicos. Amor, não necessariamente. Não necessariamente. Eu até achava isso. Mas falar isso, eu acho que é muito vil. Porque a maioria das pessoas não vive em cetose e o cérebro funciona do mesmo jeito. Pode ser que ele use melhor, utilize melhor, mas ele vai utilizar a glicose também. Não existe isso que o cérebro só utiliza corpos cetônicos, senão a maioria das pessoas estava morta, porque ninguém, 1%, nem sei quantos por cento da população faz e entra em dieta cetogênica. O resto, toda a população come açúcar, pessoal. E ninguém tá morto. O cérebro tá funcionando do mesmo jeito com açúcar. Então ele não usa só corpos cetônicos, senão o nosso cérebro só ia funcionar de noite quando a gente está em jejum. O cérebro funciona com açúcar também. Só que existe uma diferença. A insulina, eu falo muito sobre isso. Muito sobre isso. A insulina não atravessa a barreira hematocefálica, do mesmo jeito que o açúcar atravessa. Então, quando você tem uma carga tóxica de açúcar no cérebro, você não acha que a insulina vai atravessar e vai fazer com que esse açúcar seja do mesmo jeito que a gente tem na periferia no cérebro. Ele não atravessa. Isso tem um monte de trabalho. Eu assisti uma aula há um ano e meio atrás, um meeting, não sei se era em qual universidade aqui nos Estados Unidos, que a aula foi sensacional e eles falaram exatamente sobre isso, que existe essa questão que as pessoas não pensam de que a insulina, os níveis de insulina no cérebro não são os mesmos níveis de insulina no sangue, porque a insulina é uma molécula que não consegue atravessar a barreira hematocefálica. Então, quando você tem hiperglicemia no sangue, o seu cérebro está num sofrimento violento. Pense nisso. E o excesso de açúcar é tóxico. Pense nisso. Então não existe o cérebro só utilizar corpo cetônico como fonte de energia. Não existe. Senão a população mundial estava morta. Porque todo mundo vive na base do açúcar. É uma minoria, um 0,0 alguma coisa que vive em cetose, pessoal. Vocês têm que parar com essa besteira de que o cérebro só utiliza corpo cetônico como fonte de energia. Não
Não existe isso. Isso é besteira, isso é bobagem, é bullshit. É bobagem, não existe. Ele pode utilizar melhor, mas não é em função disso. A nutrição é fundamental. Quando você passa por uma dieta que só tem comida de verdade, ovo, carne, víscera, enfim, comida, o que vai acontecer? Você vai melhorar a sua nutrição. Você vai tirar os alimentos inflamatórios. Você vai diminuir o seu estresse oxidativo. E o seu cérebro vai funcionar melhor. Isso é óbvio. Não precisa ser um cientista, não precisa ser um gênio, não precisa ser... Qualquer pessoa consegue entender isso. A dieta cetogênica é boa. Amor, qualquer dieta, faz uma dieta vegana. Você só vai comer verdura, fruta, legumes, vai melhorar. Você estava comendo lixo, vai comer uma dieta normal, uma dieta boa. Ah, pois é, essa dieta cetogênica. Gata, olha só, tem dieta cetogênica veg. Não é a carne, não é o ovo, é a dieta cetogênica. A dieta cetogênica ela pode ser vegana. Por quê? Porque ela tem nutriente. Você tá tirando os antinutrientes que muitas vezes prejudicam. Então, quando você tá cheio de açúcar na alimentação, quando você tá cheio de glúten na alimentação, quando você tá cheio de óleo vegetal, isso prejudica, além de inflamar, prejudica a absorção de outros, porque tá destruindo seu intestino. Eu tirei as frutas na carnívora, comecei e faz receita low carb. Então, é isso que a gente tem que pensar, tá? Então, não é a dieta cetogênica em si. É o que você está comendo na dieta. Não, se você tem que fazer uma dieta, você está doente mentalmente. Você tem que procurar alguém para tratar a sua cabeça. Se você não sabe o que tá botando dentro do prato, ou não sabe o que tá botando dentro da boca, você tá doente. Você não tem controle sobre a sua vida. Isso é doença. Se você não tem controle sobre o que você coloca pra dentro do seu corpo, você tá doente. Tem que se tratar. É a cabeça. Nem leite, diz o Alexandre. Cadê a pergunta da Ana? Doutora, na fase da menopausa, pode haver alterações? Claro, né? Por quê? Por que pode haver alterações na motilidade intestinal? A menopausa é um momento de quê? De falência. Deixa eu só colocar aqui. Da produção. Eu queria que eu colocasse aqui na caixinha, né? Não botaram na caixinha. Da produção hormonal. Então a gente tem uma falência hormonal, né? E os hormônios, eles têm também uma metabolização no intestino. As pessoas acham que não. Por que existe predominância estrogênica? Porque a microbiota também contribui para a predominância estrogênica. A gente consegue medir isso aqui nos Estados Unidos. Então, assim, existe toda uma questão de microbiota e uma questão de hormônio. Se você não tem hormônio, todo esse feedback, os hormônios auxiliam, a progesterona também auxilia para a questão intestinal, o estrogênio também auxilia para a questão... Tudo auxilia para a questão intestinal. É uma orquestra. E cada instrumento toca e a gente ouve no final algo harmônico. Então é importante essa modulação intestinal e muitos pacientes sofrem com alterações do hábito intestinal na menopausa. Por quê? Porque falta um dos instrumentos da orquestra. Então, é importante a prática de atividade física, A mulher que está na menopausa que não faz atividade física, pessoal, qualidade de vida é zero. É importante que essa mulher tenha essa modulação? É importante. Porque os hormônios são importantes também na questão intestinal. Então, é fundamental que as pessoas entendam isso. Nunca tinha ouvido falar assim de dieta. Olha que lindo. Amo essa mulher, fala direto. Poucos falam assim. Mas é verdade, sabe? É verdade, Paula. É verdade. Tem que se falar assim. Tem que se falar. Sabe? Se você tem que fazer uma dieta para viver, você tá doente da cabeça. Se você não sabe como montar um prato, porque você não entende
Você tem que ler, você tem que aprender, você tem que saber sobre o seu corpo. Eu já falei, já cansei de falar aqui. Eu fazia dieta cetogênica e eu engordava. E eu não entendi o porquê. Meu marido fez dieta cetogênica comigo. Engordava. Por quê? Porque nós não metabolizamos bem gordura. Nós não temos, eu tenho uma insuficiência pancreática. Aí o que eu fiz? Tomo todo dia enzima pancreática? Não. Eu tomo quando eu como gordura. Porque eu evito comer gordura em quantidade. Porque eu sei que eu não metabolizo bem gordura. Mas eu descobri isso fazendo os exames, eu descobri isso fazendo o coprológico. Só que eu fazia cetogênico, pra mim era pior, eu ficava mais inflamada. Por quê? Porque o meu intestino sobrava um monte de gordura. Modificava o microbiota intestinal, me trazia inflamação. É uma coisa óbvia, pessoal. Eu fiz o exame pra confirmar. Óbvio que eu tinha suspeita, mas eu fiz o exame pra realmente saber. Meu marido a mesma coisa. E tá tudo certo. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém, pessoal. Ninguém. E graças a Deus, né? Se fosse todo mundo igual, ia ser um saco eu viver nesse planeta. Eu, quanto mais gordura como, mais magro estou. É isso que eu falo. Então, assim, tem gente que metaboliza melhor a gordura. E precisa do carboidrato. O João, ele precisa do carboidrato. O João precisa do carboidrato. Eu preciso do carboidrato por quê? Porque eu não vou comer tanta gordura, eu vou substituir pelo carboidrato. Se quanto mais gordura você come, mais você fica magro, você precisa do carboidrato. Seu corpo funciona melhor com carboidrato. E proteína, né? Tem que comer proteína. Tá bem, pessoal? Acho que é isso. A live nem falei tanto de intestino grosso, mas acho que foi interessante a gente conversar sobre isso, sobre tudo, né? Essa semana tem live na terça, né? Vou fazer uma live sobre doença de Crohn, por isso que eu tava estudando intestino grosso, com o pessoal da Sama Nutrição Funcional. Vou postar já aqui, acredito que hoje, amanhã. Mas é isso, acho que é interessante a gente pensar nessas questões, é interessante a gente trazer essas questões para que as pessoas entendam que se você tem que fazer uma dieta, você está doente. Você tem que fazer, na verdade, a sua estratégia nutricional para você. E a estratégia nutricional é com comida de verdade, a qual você consegue digerir. Tá bem? Então, um beijo grande para vocês, um excelente domingo, de muito descanso, né? Que domingo é dia de descansar no Ocidente. E vejo vocês na terça, então, na live, com a Sama Funcional. Vou postar daqui a pouco aqui. Essa semana não tem quintas com saúde, mas, enfim, tá bom? A gente vai conversando. Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima.